Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro. Vamos destacar o que é notícia no Legislativo Municipal. Iniciamos esta edição trazendo o que aconteceu durante a última sessão ordinária. Confira aí. Com 14 matérias na ordem do dia, os vereadores iniciaram a sessão ordinária da última terça-feira, 14 de dezembro, com a aprovação da pauta de requerimentos e indicações. Iniciando as deliberações, foram votadas 7 matérias com prazo vencido de autoria do prefeito, sendo 5 vetos, todos acolhidos pelo plenário. O veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid-19 pelo Poder Público. O veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Franco Ferro, que dispõe como critério de desempate nas contratações realizadas pelo Poder Público Municipal para atividades de obras ou serviços, a reserva não obrigatória da contratação de pessoas em situação de rua. O veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre o reuso de água tratada no município. O veto parcial ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que institui o programa Retoma Ribeirão, destinado à regularização de débitos junto à Fazenda Pública do município. E o veto parcial ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que dispõe sobre a prorrogação do prazo do pedido de isenção de imposto predial territorial urbano, o IPTU. Na sequência, foram debatidas outras 2 matérias com prazo vencido. O projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto, com fundamento em artigo de lei complementar federal, a realizar repasse para as parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e as organizações da sociedade civil, que foi aprovado. E o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a realizar repasse para as parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal da Assistência Social e as organizações da sociedade civil, com fundamento em lei complementar federal, este negado pelo plenário. Em regime de urgência especial, foram deliberadas 2 matérias. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Alessandro Maraca, que foi retirado a pedido do autor, por versar sobre o mesmo assunto do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean Coraúci, que susta os efeitos do decreto municipal que institui a tarifa pela disponibilização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Este foi aprovado por unanimidade. Em primeira e segunda discussões, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, autorizando a Prefeitura de Ribeirão Preto a doar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, uma área localizada no conjunto habitacional Quintino Face 2. Em segunda discussão, foi aprovado em definitivo o projeto de lei complementar também de autoria do prefeito, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos de provimento efetivo de professor de Educação Básica 3 na Secretaria Municipal da Educação. A pedido do autor, o vereador Franco Ferro, foi retirado o projeto de lei instituindo a política pública para a distribuição e aplicação pela rede pública de implante subdérmico reversivo e de longa duração de etonogestrel em mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Outros 2 projetos de lei de autoria do prefeito municipal também foram aprovados. O projeto de lei que revoga a lei municipal que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais de educação para atuarem na educação infantil, primeira etapa da educação básica nas escolas específicas, e o projeto de lei que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais para atuarem na gestão dos estabelecimentos médicos veterinários do município de Ribeirão Preto. E encerrando o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto, mediante processo licitatório, na modalidade de concorrência pública, a conceder o serviço público destinado à implantação e exploração de ciclofaixa no município. Na terça-feira também tivemos uma sessão extraordinária. Os detalhes na voz do repórter André Luiz de Jesus.
Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal realizou uma sessão extraordinária requerida pelo vereador Marcos Papa para cobrar esclarecimentos do secretário da Administração, André Almeida Moraes, sobre os valores repassados em 2021 ao consórcio pró-urbano sob a alegação de reequilíbrio financeiro do contrato. Ao todo, serão 17 milhões de reais repassados ao consórcio até o final do ano. Moraes falou sobre a contratação pela Prefeitura de uma empresa especializada em estudos de equilíbrio financeiro de contratos que terá vigência de 1 ano para que, caso necessário, o contrato seja revisto no intuito de viabilizar melhorias no transporte público da cidade. O secretário afirmou ainda que o contrato em vigência foi firmado em 2012, durante o governo anterior, e que não foi encontrada nenhuma irregularidade em seu conteúdo. O vereador Marcos Papa encerrou a sessão afirmando que o secretário não teria respondido adequadamente a algumas questões importantes sobre os repasses e também sobre alguns pontos controversos do contrato, como, por exemplo, o descumprimento da cláusula que prevê a renovação da frota para o próximo ano. Já na quarta-feira aconteceu mais uma reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente. O repórter André Luiz de Jesus também acompanhou. A Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal recebeu na tarde desta quarta-feira, 15 de dezembro, a secretária do Meio Ambiente, Caterine D'Andrea, para falar sobre a revisão da política municipal de meio ambiente e seus impactos nas demais leis complementares, como a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. A secretária apresentou um panorama ambiental previsto para ser implementado na cidade até o ano de 2030. Entre os pontos negativos destacados na apresentação, a qualidade do ar de Ribeirão Preto está entre as piores do estado, segundo a CETESB, e a crise hídrica, que, segundo especialistas, já se instalou na cidade. A secretária falou ainda sobre os 21 objetivos a serem atingidos no plano ambiental, como a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população, a questão da biodiversidade e mobilidade urbana. Ao final, ela respondeu aos questionamentos dos participantes sobre o plano diretor e parcelamento, uso e ocupação do solo. A Comissão de Meio Ambiente é presidida pelo vereador Marcos Papa, que conduziu a reunião, e tem como membros os vereadores Sérgio Zerbinato e Matheus Moreno, que não puderam comparecer ao encontro, mas enviaram representantes. E após o Jornal da Câmara acontece mais uma sessão ordinária. Confira aí o que vai ser debatido no dia de hoje. A sessão ordinária de logo mais vai debater pauta com 11 projetos. Iniciando as discussões, os primeiros 2 projetos da pauta, em regime de urgência especial, são de autoria do vereador André Rodini e revogam legislação que especifica. Na sequência, será debatido o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência pública, a conceder o serviço público destinado à implantação e exploração de ciclofaixa no município. Essa matéria será debatida em segunda discussão. Na sequência, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Alessandro Maraca, que susta os efeitos do decreto municipal que determina o não cumprimento da lei municipal que dispõe sobre a publicidade, transparência e acesso à informação das obras públicas paralisadas. Na sequência, será debatido um projeto de autoria do vereador Ramon Todas as Vozes e dispõe sobre a vedação de homenagens a grupos ou indivíduos relacionados ao período escravocrata no Brasil. A sexta discussão é um projeto de lei de autoria do vereador Marcos Papa e declara de utilidade pública municipal a Associação para o Desenvolvimento Sociocultural Maori. Na sequência, será debatido o projeto de lei de autoria da Mesa da Câmara Municipal e altera a redação de artigo da lei que dispõe sobre o processo administrativo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A oitava discussão é o projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Saneamento para Todos, modalidade estudo e projetos. Na sequência, em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores André Rodini, Franco Ferro, Gláucia Berenice, Lincoln Fernandes, Matheus Moreno, Maurício Gasparini, Maurício Vilabranches, Renato Zuccolotto, que institui o Código de Defesa do Empreendedor
estabelece normas para a expedição de atos públicos de liberação da atividade econômica, dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório e dá outras providências. A penúltima discussão é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito e dispõe sobre a permuta de bens imóveis no loteamento Ribeirânia. E encerrando a pauta, o projeto de lei complementar de autoria do vereador Jean Coraúce, que prorroga o prazo previsto em inciso do parágrafo de lei complementar sobre a construção irregular, no caso Puxadinhos. E assim encerramos a pauta que será debatida logo mais. Voltamos com a sequência do Jornal da Câmara. E assim encerramos mais uma edição do Jornal da Câmara. Voltamos no próximo dia 21 de dezembro, terça-feira, com muito mais informações do Legislativo Municipal. Fique agora com a sessão ordinária. Até a próxima terça.